Trump intensifica sua retórica contra Harvard e anuncia que pode cortar mais de 3 bilhões de dólares da universidade, além de garantir que há uma lista de estudantes estrangeiros. Enquanto isso, Elon Musk garante que vai abandonar a vida pública e se dedicar à iniciativa privada. Será que, de fato, pessoal, o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, deu certo nos Estados Unidos? Falar um pouquinho também sobre o maior ataque pelo terceiro dia consecutivo de drones da Rússia contra a Ucrânia, inclusive falando também do acidente ou dos ataques de drones contra um helicóptero do Putin, o que será que isso representa? Até com a Rússia destacando qual seria a sua zona tampão pretendida, e também a resposta que o Trump deu a isso, garantindo que o Putin está louco e que se ele quiser dominar completamente a Ucrânia, a Rússia pode ser destruída como consequência. Mas claro, deixando claro também que o Zelensky fala muita coisa que ele não gosta e só atrapalha a resolução de paz. Enquanto isso, a Alemanha vai retomando o protagonismo do continente europeu e Friedrich Merz, atual chanceler primeiro-ministro, garante que todas as restrições de armas, não só da Alemanha, mas do Reino Unido, da França, não existem mais. Hoje a Ucrânia pode atacar pontos em profundidade do território russo, a Rússia já respondeu a isso, e também a Alemanha garante que uma guerra contra a Rússia pode ser inevitável, já que eles estão se preparando e até 2029 vão estar completamente prontos para lutar contra o governo Putin. Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação da Eslováquia, que está cada vez mais isolada, tanto na OTAN como também no continente europeu, sendo inclusive possivelmente boicotada por conta do Friedrich Merz e os seus aliados europeus, e falar um pouquinho também sobre o encontro que rolou na Espanha, em Madrid, do Brasil com outros 19 países pela luta pela criação de um Estado palestino. Cada vez mais a pressão contra Benjamin Netanyahu aumenta por parte do Brasil, da Alemanha, da Espanha e outros países da comunidade internacional. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho sobre as eleições da Venezuela, que tiveram mais de 60% de abstenções e uma vitória consistente do partido do Nicolás Maduro. Vamos ver exatamente aqui quais são as condições e com ameaças contra a Guiana, contra esse Essequibo, e falar um pouquinho também sobre a Financial Times, que garante que a China está completamente preparada para uma invasão, para uma guerra contra o território de Taiwan. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad é a maior parceira aqui do canal e tá oferecendo para vocês a possibilidade de comprar dólares com essa questão de aumento de IOF, enfim, pelas assim, as melhores taxas do mercado. Se você quiser dolarizar parte do seu patrimônio, galera, pode contar com a Nomad. Eu conto. E com o cupom que eu estou disponibilizando para vocês, Ricardo40Fonte, você compra os seus dólares com as melhores taxas e ainda tem 2% de cashback. Sim, galera, existem algumas regrinhas a serem cumpridas. Você baixa o aplicativo, tem que ser dentro de 15 dias, porque são muitos benefícios, né? Não é qualquer coisa aqui, tá? Então tem acesso, galera, Nomad, porque assim, ela é muito simples, muito democrática no sentido que democratizou o acesso a dólares no Brasil e aceita em mais de 180 países. Por exemplo, tem uma viagem internacional marcada. Já vou comprando meus dólares aí pela Nomad e pagando, pessoal, cartão físico, cartão digital, além de ter acesso também ao Nomad Explore, que é o melhor cartão de crédito, pelo menos que eu considero, porque ele dá acesso ao Nomad Lounge, que é, galera, sensacional em viagens que você vai fazer, a sala VIP da Nomad, além de pontos que não expiram e outras possibilidades, como comprar dólares com desconto, pontos que não expiram para ser trocados por vários serviços e produtos. Galera, de verdade, tá? Eu acho sensacional o cartão da Nomad e recomendo que você também use. Então, link na descrição, cupom Ricardo40Fonte, e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, já utilizado por mais de 3 milhões de pessoas aqui no Brasil, hein, galera? E para você, ó, condições especialíssimas. Se eu fosse você, não perderia a oportunidade. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Como eu falei para vocês na introdução, de fato hoje a gente teve mais um dia de ataques, embates entre Harvard e Trump. Lembrando que o Trump considera que hoje existem pautas muito progressistas sendo utilizados na Universidade de Harvard, que estão afastando os alunos ou a universidade do seu princípio basilar, segundo os ideais do Trump, e aproximando de uma faculdade muito radical. As próprias palavras do Trump dão conta que hoje Harvard é totalmente antissemita e que hoje os 3 bilhões
de dólares que estão disponíveis do governo americano para Harvard podem ser cortadas. Ele alega que ele vai destinar para as escolas técnicas desse país, ou seja, dos Estados Unidos, porque isso seria incrível. Não temam, população americana, porque no final nós venceremos. Ou seja, ele alega que hoje Harvard tem postura muito contra Israel, só aposta em pautas progressistas e coisa que vale, né? Só que o embate que está estabelecido é que Harvard hoje é um centro de excelência de produção de conhecimento. Quando a gente fala, por exemplo, da lista, que ele até proibiu, né, os estudantes estrangeiros, a justiça, Harvard entrou na justiça e acabou indo contra essa proposta de fazer com que os estudantes estrangeiros não pudessem mais atuar na universidade, a gente fala hoje de quase 25% dos estudantes, cerca de 7 mil estudantes, que estão estrangeiros da universidade. Se o Trump ele vai tirar esses estrangeiros, e se o Trump ele vai tirar essa verba de 3 bilhões, ele não está indo contra somente a parte progressista ou a parte, enfim, né, mais política da coisa. Porque, de fato, existiram protestos, enfim. Mas ele está indo muito contra a produção de conhecimento no seu país. Cara, convenhamos, né, que o governo americano subsidia Harvard e outras universidades, não é exatamente porque acha essas universidades bonitinhas, mas porque elas também produzem conhecimento que ajuda na própria reprodução da ciência, no desenvolvimento de patentes e no reconhecimento dos Estados Unidos como um país de fato desenvolvido. Então, esse embate político-econômico que vem acontecendo pode acabar limitando ou até comprometendo a produção de conhecimento nos Estados Unidos e o desenvolvimento de patentes. Lembrando que os chineses, que têm um aporte financeiro gigantesco do Estado, né, por motivos óbvios, no setor de ciência e tecnologia, vem superando os americanos em número de patentes. E aí, pessoal, quem tá certo nessa briga, hein? Trump ou Harvard? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos também um anúncio importante do Elon Musk. Na verdade, uma resposta a um X, né, um comentário ali que ele fez na rede social, alegando que o seu período enquanto chefe do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, está acabando. Na verdade, não é uma demissão do Trump ou algo assim, tá? Até porque já era algo planejado, a licença que ele tem expira agora no finalzinho de maio, só que cogitava-se, será que ele vai renovar? Será que ele vai continuar como consultor? Será que ele não vai? E no final das contas, todos os seus posts, e até mesmo agora que ele vem reduzindo a sua participação política, até porque a gente teve impactos econômicos na Tesla, em outras empresas do Elon Musk e críticas até mesmo dos dirigentes dessas empresas, alegando que a participação política do Elon Musk estava indo contra os interesses privados das suas empresas. O DOGE, ele pretendia, segundo o próprio Elon Musk, economizar cerca de 2 trilhões de dólares. Os números oficiais dão conta que ele conseguiu economizar 160 bilhões de dólares. Existem estimativas de mídias americanas que dão conta que, na verdade, foram 100 bilhões a 130 bilhões. Você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Poxa, para uma promessa de 2 trilhões de dólares, eu dizia desde o começo, hein, cara? Pode pegar meus vídeos. A gente tá falando de um PIB do Brasil que ia ser economizado. É difícil, né? Que tá entre as 10 maiores economias do mundo. Então, acho que 2 trilhões não ia acontecer, como era a proposta inicial mesmo. Ainda mais porque, né, de novo, a gente está falando de uma política, que existe um congresso, existem interesses, e cortar gastos públicos assim é uma coisa super simples, não. Mas, então ele ficou, sei lá, bem longe, né, 0,5%, enfim... Não, também é pouco, né? Mas enfim, uma porcentagem bem baixa em relação ao destino, ao seu objetivo, que era cortar os 2 trilhões. Mas também a gente pode levar em consideração, cara, que, poxa, uns 100 bilhões, 150 bilhões de dólares é um valor relativamente alto. Eu diria que o que prejudicou muito ele foi a sua participação, não necessariamente na questão do corte de gastos, mas a sua participação política em relação a declarações, principalmente quando, em um momento ali, há cerca de um mês e meio atrás, ele começou a comprar briga com vários líderes europeus, seja com Keir Starmer, seja com Olaf Scholz, por exemplo, que nem está mais no poder, seja com Emmanuel Macron, com Pedro Sánchez, por exemplo, da Espanha. E aí, líderes espanhóis começaram, não só os líderes, mas a própria população, a boicotar produtos da Tesla ou a boicotar produtos do Elon Musk e a criticar a postura dos Estados Unidos, porque quando o Elon Musk, enquanto um agente privado, ele critica, sei lá, né, não gosto do Keir Starmer, por exemplo, torço por Nigel Farage, que é um dos candidatos ali do Reform UK.
Bom, agente privado, talvez não seja a atitude mais inteligente porque tem investimentos no Reino Unido. Mas quando ele, dono de uma rede social de grande relevância internacional, e ainda mais sendo dono ou chefe do DOD, que é um departamento governamental, óbvio que muda, né, a capacidade da sua declaração. Então hoje o Elon Musk, por pressão da iniciativa privada e talvez por não ter conseguido todos os seus objetivos, abandona, pelo menos provisoriamente, a sua vida pública. A gente teve também, galera, mais um dia, o terceiro dia consecutivo que eu falo isso pra vocês, do maior ataque com drones desde o início do conflito. Isso palavras oficiais da própria Ucrânia, que alega que foram 355 drones, os famosos Shahed, né? Shahed, que são drones iranianos, os chamados drones kamikazes, que atingiram pontos importantes na Ucrânia, inclusive com mortes, enfim. Vale lembrar, pessoal, que a Rússia, ela admite, claro, esses ataques, mas garante que, na verdade, é apenas uma resposta aos ataques que os ucranianos fizeram contra ponto de civis da própria Rússia. Palavras oficiais do Kremlin, tá? E são respostas aos ataques dos ucranianos. A gente derrubou 220 drones nas últimas 24 horas. Alegando, inclusive, que até o helicóptero do próprio Putin foi alvejado também por drones ucranianos. A Ucrânia não confirma as informações, tá? O que mostra que eles não estão dispostos a fazer um processo de paz. Só que assim, a gente está falando de 3 ataques, 3 dias consecutivos de ataque, em meio a uma possibilidade, pelo menos negociada segundo o governo Trump, de uma estabilidade de uma paz. E aí, poxa, não existe toda uma pressão do Macron, do Merz, do Pedro Sanches, da Giorgia Meloni, alegando, Trump, você está sendo enganado. O Putin fala que ele quer fazer um processo de paz, mas na verdade ele só está querendo adiar o processo. Perceba que ele não assina um cessar-fogo, que ele fica colocando cada vez mais novos condicionantes. Ah não, agora eu só assino um cessar-fogo se o Zelensky sair do poder. Ah não, agora eu só assino um cessar-fogo se as regiões que a gente invadiu forem definidas como nossas. Enquanto isso, ele vem avançando em Donetsk, em Kharkiv, em Sumy, ocupando, segundo a Sky News, cerca de 50 mil novos militares para aumentar a sua chamada zona tampão e até mesmo, quem é velho de guerra aqui do canal sabe, né? Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e que hoje é um dos principais conselheiros de segurança do Putin, sempre que ele fala, se prepara que lá vem bomba. E talvez até literalmente falando, né? Ele colocou, por exemplo, um vídeo nas suas redes sociais, colocando, não, ó, fiquem tranquilos porque a buffer zone, né, ou seja, a zona tampão que a gente quer estabelecer, é esse território aqui. E foi lá e compartilhou. Cara, pelo amor de Deus, né? Tô colocando aí na tela para vocês. Poxa, é quase o território da Ucrânia inteiro, que seria essa zona tampão, e só um pedacinho ali próximo da Polônia, tal, que ficaria como território ucraniano. Penso que ele fez isso quase como se fosse uma sátira, uma provocação, né? Não acho que é a intenção da Rússia dominar todo o território ucraniano. Enfim, né? E o Trump aparentemente não ficou satisfeito. O próprio Macron falou, poxa, espero que agora ele perceba, o Trump, que o Putin está enganando ele, está querendo prorrogar o processo de paz. O Trump deixou bem claro, o Putin está louco. Algo aconteceu com ele e ele está matando gente de maneira desnecessária. E não fala apenas soldados. Mísseis e drones estão sendo lançados contra a Ucrânia sem necessidade alguma. Sempre me dei muito bem com ele, mas eu não estou gostando da sua atitude. Eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia e não parte dela, e isso pode ser até verdade. Mas se ele fizer isso, isso levará à queda da Rússia. Eu juro, tá? Algumas mídias interpretaram de um jeito, outras de outra. Eu não consegui entender exatamente o que ele quis dizer. Eu não entendi se os Estados Unidos levará à queda da Rússia, caso a Rússia queira toda a Ucrânia, ou seja, vai ser uma coisa ativa, os americanos vão combater mesmo o Putin, ou se vai levar à queda da Rússia, porque, sei lá, vai aumentar o território, se vai dificultar a administração, muitos homens vão ser colocados no campo de batalha, a Europa vai dar algum tipo de resposta. Cara, é difícil saber, tá? A gente não teve aí respostas, pelo menos, né? Eu, pelo menos, não consegui interpretar. Acho que cabe aí as duas interpretações. Mas sempre percebam que então foi uma crítica ao Putin, né? Mas uma crítica, não, olha só, eu entendo ele, eu me dou muito bem com ele, mas ele tá ficando louco, pô, o que tá fazendo? E ele aproveitou também para criticar o Zelensky, colocando que o Zelensky não está fazendo nenhum favor ao seu país falando dessa maneira. Tudo que ele diz é para causar problemas. Porque o Zelensky deixou claro que os ataques que a Rússia fez contra a Ucrânia devem ser respondidos pela comunidade internacional e que se hoje o Putin faz esses ataques, a culpa é dos Estados Unidos que se cala por conta da agressão russa, segundo Zelensky. O Trump, né, não gostou nada dessa resposta e também deu a sua cutucadinha aí no Zelensky.
Não vejo ainda os Estados Unidos tão irritados com a Rússia a ponto de abrir um confronto direto contra os russos ou aplicar novas sanções. Acredito muito, cara, que o Trump ele acredita ainda que a cessão de territórios da Ucrânia que já foram dominados pode abrir algum tipo de processo de paz. E o Peskov, quando viu essas declarações que o Trump colocou que o Putin estava ficando louco, também respondeu, mas de maneira um pouco mais moderada. A Maria Zakharova não respondeu. A Maria Zakharova também às vezes dá umas espetadas, né? O Dmitry Medvedev, então, nem se fala, não responderam. Quem respondeu foi o Peskov, que é o porta-voz do Putin, que deixou claro, este é um momento delicado de sobrecargas emocionais. Estamos monitorando de perto todas as declarações. Poxa, era uma resposta muito protocolar, muito política, que dá a entender que a Rússia também não quer abrir um conflito com o Trump. Não faz o mínimo sentido ficar provocando os Estados Unidos, que não está tão contrário assim, não está tão combativo contra a Rússia. Mas se os Estados Unidos não estão, cara, a Alemanha, olha, a Alemanha tá, hein? O Friedrich Merz, que é o atual chanceler, já tinha anunciado uma nova Alemanha de redução dos gastos públicos, austeridade fiscal em setores sociais, mas em compensação promete fazer com que a Alemanha seja o maior e mais poderoso exército do continente europeu, pedindo até mesmo um guarda-chuva nuclear, equipamentos nucleares para os franceses. Aliás, só um parênteses, porque eu sei que vocês vão me perguntar. Professor, você viu o tapa que a Brigitte Macron deu no Emmanuel Macron? Quero vi, tá? Uma viagem ali pro Vietnã. Mas não tem muito o que comentar, né? Eu não sei se é briga de casal, o que aconteceu. O Macron falou que era uma brincadeira. Não sei se pega... Porque assim, né? Ah, professor, vai ter impactos geopolíticos isso? Eu acho que isso demonstra, claro, e na geopolítica a imagem conta demais, né? Se primeiro vocês viram que a Brigitte Macron deu um tapa na cara dele e depois quando foi descer do avião ele foi dar o braço assim pra Brigitte Macron e a Brigitte Macron não quis dar o braço pra ele. Acho que assim, poxa, em público fazer isso, claro que não pega muito bem para um líder que quer se consolidar como a liderança da União Europeia. E talvez politicamente possa demonstrar algum tipo, sei lá, de, pô, o cara não consegue estar bem nem com a sua esposa, será que vai conseguir comandar um país? Será que vai conseguir liderar uma aliança, né, da Europa? A própria Maria Zakharova, por exemplo, foi lá e deu uma provocadinha, colocando, tá vendo? É a mão do Kremlin batendo na cara do Macron, enfim. Então acho que serve como um tipo de sátira e possa manchar um pouco a imagem do Macron, mas sem grandes relevâncias geopolíticas também, né? Mas enfim, o Friedrich Merz, que está se posicionando como uma nova liderança da União Europeia, deixou bem claro, hein? A União Europeia retirou todas as restrições de alcance em mísseis enviados à Ucrânia. O Friedrich Merz garante que não existe mais essa restrição, não só da Alemanha, mas também dos principais aliados. E aí fica a dúvida, porque, por exemplo, os Estados Unidos têm o seu sistema Patriot. Não acho que o Trump ele vai aceitar ceder o sistema, mas vender não se opõe. Os americanos querem ganhar dinheiro com esse negócio. A Alemanha, por exemplo, tem os mísseis Taurus, que o Olaf Scholz durante muito tempo não cedeu para a Ucrânia. Poxa, hoje a Alemanha ela só cede equipamentos com até 70 quilômetros de distância. Porque qual é a acusação? Que se mísseis de longo alcance foram cedidos para a Ucrânia e esses mísseis chegarem até o Kremlin, chegarem até a Praça Vermelha, causar algum tipo de embate na Rússia, poxa, a Alemanha autorizou que esses mísseis fossem utilizados. A culpa é da Ucrânia e da Alemanha. Ou seja, pode-se voltar contra os próprios alemães. Por isso que o Olaf Scholz se recusava a ceder os mísseis de longo alcance. Professor, e agora o Friedrich Merz, ele vai ceder esses mísseis? É a posição de ambiguidade da Alemanha. A Alemanha fala que não se pronuncia sobre o fornecimento de equipamentos militares, mas o Friedrich Merz sempre deixou claro que era favorável ao fornecimento dos mísseis Taurus. Mas tem também os mísseis Scalp, Storm Shadow, o sistema HIMARS, os Patriots. Teoricamente, a Ucrânia agora tem autorização para fazer os ataques a longas distâncias. A Rússia também deixou claro, se essas decisões forem tomadas, elas só vão contra chegar a um acordo político. É uma decisão bastante perigosa do continente europeu que vai ter que arcar com as suas responsabilidades. Ou seja, fez aquela ameaçinha básica contra os russos. Mas assim, não pense que a Alemanha ela vai se motivar a não fornecer esses mísseis por conta dessas ameaças, porque a Alemanha está fazendo ameaças. O Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa do Olaf Scholz e continua como ministro da Defesa do Friedrich Merz, deixou bem claro que uma guerra Alemanha e Rússia pode ser inevitável e até por isso que eles estão fazendo todo esse reforço no setor de defesa. São pacotes de 200 bilhões de euros, pacotes, assim, galera, fenomenais de aumento dos gastos militares. O Boris Pistorius falou que a intenção é que a Alemanha, até 2029, esteja pronta para combater os russos. Eles alegam que a Rússia, segundo a inteligência da Alemanha,
principalmente se conseguir uma vitória, por exemplo, na Ucrânia, não vai parar na Ucrânia, mas vai para os países bálticos, vai para a Polônia, talvez vá para a Romênia, depois vai em direção à Moldávia, o território da Transnistria, por que não a Geórgia e outras regiões do Cáucaso. Segundo a Alemanha, o interesse dos europeus, aliás, dos russos, é expandir o território, tá? Claro que a Rússia alega que isso, na verdade, é uma propaganda da Alemanha para justificar aumento de gastos militares em um momento de contenção de aspectos sociais, segundo o próprio Friedrich Merz. Mas entendam, segundo a Alemanha, pelo menos oficialmente, até 2029 eles estão preparados para a guerra com a Alemanha. E o Friedrich Merz, que está tomando as rédeas de novo da União Europeia, deixando o Macron um pouco de lado, sendo que o Olaf Scholz era um líder muito frágil internamente e externamente, ele vem anunciando, inclusive, que pode começar a boicotar alguns membros. O Robert Fico hoje, que é o líder, o chefe de governo da Eslováquia, talvez seja um dos patinhos feios, né, entre aspas, junto com Viktor Orbán da Hungria. E ele anunciou que a Eslováquia pode ficar fora dos planos de repasse de verbas, enfim, se não se comportar como a União Europeia quer. De novo, pô, isso é importante para a Alemanha? Claro que é, mas isso pode abrir uma crise de precedentes. Será que a União Europeia ela tem poder, independente, tá, se é a favor da Rússia, contra a Rússia, não é isso que eu estou falando, mas será que a União Europeia tem poder, ou deveria ter o poder de decisão, para só repassar verbas para um membro do bloco se ele concorda politicamente com a Comissão Europeia, com o Conselho Europeu, com o Parlamento Europeu? Poxa, e a soberania nacional? Será que faz parte da Comissão Europeia definir quais são os rumos políticos que cada um dos governos devem adotar? Se vai ser mais aliado de um país, se vai ser mais aliado de outro? Enfim, né? É um tema que deve ser debatido, claro, mas o Friedrich Merz, novamente, da Alemanha, vem retomando as rédeas e se posicionando a Alemanha novamente como uma liderança do bloco europeu. Enquanto isso, cara, tivemos também uma notícia importante relacionada a uma reunião que aconteceu em Madrid. Reunião super importante que contou com o Brasil. Mauro Vieira, o nosso chanceler, foi representar o Brasil e outras 19 lideranças em um contexto em que Israel está cada vez mais isolado economicamente. Israel já apresentou seus planos de dominar pelo menos 75% do território de Gaza, dominar militarmente falando, vem fazendo alguns ataques que a comunidade internacional está classificando como injustificáveis. O Lula criticou, a Espanha criticou, a Espanha está colocando até sanções, embargos contra a venda de armas para Israel. O Friedrich Merz, professor, mas são só países que não gostam de Israel, cara. Pô, a Alemanha, o Friedrich Merz anunciou também que é inaceitável a atitude. O próprio Keir Starmer, do Reino Unido, anunciou também que ele está impedindo o Reino Unido de estabelecer relações comerciais enquanto Israel não mudar a sua postura. A Espanha, então, nem se fala. A Espanha, ela vem pedindo uma comoção internacional com sanções generalizadas contra o Benjamin Netanyahu se não parar com as mortes em Gaza. Professor, todos eles apoiam o Hamas? Poxa, não faça essa comparação dicotômica, né? Não é só porque você condena o que Israel está fazendo com os civis ali em Gaza que você defende o Hamas, que é um grupo terror, que não aceita a existência do Estado de Israel, né? E dá para você ter uma posição moderada, por favor, né? E essa reunião, eu diria que é quase uma prévia de uma reunião que vai acontecer no meio do ano, com Brasil e Senegal sendo os presidentes. A Arábia Saudita e França deram esse cargo ao Brasil e ao Senegal para liderarem uma discussão sobre o processo da criação de um Estado palestino. Essa reunião hoje, ela contou com outras 20 lideranças, com Mauro Vieira deixando claro, pessoal, que a comunidade internacional deve se unir diante do massacre em Gaza. Ele também se encontrou com o primeiro-ministro da Palestina e garantiu que vai fazer o Brasil, lutar para que mais países reconheçam o direito da existência do território da Palestina e também colocar a Palestina como membro pleno da própria ONU. Ou seja, pessoal, a pressão internacional aumenta, reuniões estão acontecendo. Eu, particularmente, acho que simbolicamente é importante, mas na prática, convenhamos que não vai fazer grande diferença. A não ser que haja uma coalizão da comunidade internacional para sanções econômicas, enfim, ao que a Israel vem fazendo, não acho que vai ter grandes consequências, sim, para Israel. A gente teve também, pessoal, notícias importantes da Venezuela, que passou esse final de semana por um processo eleitoral e que teve a vitória do partido do Nicolás Maduro. Professor, tá vendo? Calma, porque essas eleições elas foram amplamente boicotadas pela oposição.
De todos os votos, a gente teve, pessoal, 23 governadores sendo eleitos pelo partido do Maduro, apenas um governador como oposição, e 40 das 50 cadeiras do parlamento venezuelano ficando também com o partido chavista, com o partido do Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro deixou muito claro que isso só mostra a resiliência do chavismo, ou seja, que contra todo tipo de sabotagem, enfim, a gente teve até denúncias, né? Só assim, nos últimos dias, 70 opositores foram presos, alegando sabotagem contra o sistema eleitoral venezuelano. Claro que isso parece uma perseguição política. E a gente teve talvez a eleição mais importante, que foi a eleição também para o governo de Essequibo. Essequibo que é o território disputado entre Guiana e Venezuela, só que hoje na prática pertence à Guiana, com toda a comunidade internacional reconhecendo como Guiana. Pô, galera, já tratamos aqui algumas vezes aqui no vídeo, né? Eu particularmente entendo que há um território em litígio que deveria ser melhor discutido. A gente teve uma corte no final do século XIX totalmente parcial que deu ganho de causa para a Guiana, e na década de 60 em Viena deliberou-se que uma discussão deveria acontecer no futuro. Discussão essa que nunca aconteceu. É verdade também que Hugo Chávez, naquela época, naquele contexto histórico, garantiu que, na verdade, poxa, visitando a Guiana, não, esse aqui agora é da Guiana e tal. Mas, depois de 2015, que descobriu-se reservas de ouro, reservas de petróleo, que estão sendo exploradas pelos Estados Unidos, até com uma tentativa de reforço do nacionalismo venezuelano, o Nicolás Maduro fala que tem que pertencer a ele. E ele nomeou um governador. Inclusive colocou, né, poxa, a Guiana vai ter que aceitar que a aceitável soberania venezuelana em Essequibo. Novamente, não acho que a Venezuela vá fazer alguma atitude militar, porque seria a desculpa perfeita para uma intervenção do Reino Unido, uma intervenção dos Estados Unidos contra o governo Maduro. Se ele ataca a Guiana, eu posso atacar a Venezuela alegando que eu estou defendendo o território da Guiana, né? Mas é importante porque deve aumentar as tensões entre Guiana e Venezuela. E para finalizar, pessoal, tivemos também o Financial Times colocando uma notícia importante, talvez não agora, mas muito mais para um futuro próximo, que a China está pronta para a reunificação. A gente sabe que é um dos princípios do Partido Comunista Chinês, o que eles chamam de reunificação territorial. Taiwan, sempre coloco para vocês, pós-1949, quando teve a Revolução Chinesa, que o Partido Comunista Chinês domina a China continental e funda a República Popular da China, o Kuomintang, o Partido Nacionalista, o Partido Capitalista, foge para Taiwan e funda o que ele chama ali de a verdadeira China, a República da China, que hoje é reconhecido por pouco mais de 10 países. Nem os Estados Unidos reconhecem como um país oficial, reconhecem apenas a República Popular da China. Tá certo que eles têm o que eles chamam de ambiguidade estratégica, porque não reconhecem Taiwan, mas fazem visitas diplomáticas, vendem equipamentos, realizam comércio, né? Enfim, como se fosse um país de fato. O que a China coloca é que eles não consideram essa independência de Taiwan, nunca reconheceram. Então, quando a China hoje faz exercícios militares, coloca os seus navios, coloca os seus aviões, eles falam que eles não estão invadindo Taiwan, porque é um território chinês. É que eles se acham independentes, se acham rebeldes, mas pouquíssimos países do mundo reconhecem a independência de Taiwan. Pois bem, pessoal, segundo a Financial Times, hoje a China já está preparando suas forças anfíbias, sistema de artilharia de foguetes e uma força que dá a Pequim a capacidade de aplicar um bloqueio em poucas horas contra Taiwan. Uma dúzia de navios de guerra já estão estacionados e a guerra já pode começar em um futuro próximo. Novamente ressalto para vocês, professor, você acha que agora a China vai invadir Taiwan? Não, e não porque não queira fazer isso, mas porque eles agora terem um embate com Taiwan significa a possibilidade de sanções, possibilidade de bloqueios, em meio a uns Estados Unidos que está sendo, fazendo uma guerra comercial com todo mundo. Não é hora da China expandir comercialmente? Não é hora da China mostrar, poxa, talvez a gente tenha que ter o Yuan, talvez a gente tenha que, sei lá, o Banco dos BRICS, começar a financiar em detrimento do FMI e Banco Mundial? Então, acho que a China, primeiro, tem os seus interesses de expandir os seus tentáculos econômicos para aí sim, eventualmente, invadir Taiwan. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.